Meu amigo, minha amiga, vamos aqui agora iniciar então nosso estudo da lição 4, limitações constitucionais ao poder de tributar. Tá ok? Beleza então, põe aí pra gente ver. Esse tema, limitações constitucionais ao poder de tributar, se divide o seu estudo em dois. Nós estudamos os princípios tributários e estudamos as imunidades. Lembrando aqui que quando nós falamos de princípios, vamos adotar aquela acepção genérica, aquela acepção popular, vamos assim dizer, do tema princípios. Sabemos a diferença que uma coisa é princípio, outra coisa é regra. E que, na verdade, dentro dos princípios tributários, muitos possuem natureza de regra. Por exemplo, não vamos ficar ponderando o princípio da legalidade com outra coisa. Isso é uma regra. Tá ok? Bacana? Legal, mas como toda doutrina se refere a eles a princípios, também vamos aqui adotar até a posição do professor Luiz Eduardo Schauer de chamar tudo de princípio, apesar de saber da diferença de um para o outro. Tá ok? Então, como objeto do nosso estudo é limitações ao poder de tributar, e temos tanto princípios e imunidades, vamos eleger, para começar aqui nossos estudos, os princípios. E o primeiro deles será o princípio da legalidade tributária. Bacana, meus amigos? Legal, então. Põe para a gente ver. A doutrina gosta de separar os princípios em dois grandes grupos, cada qual informado por um valor distinto. Eu tenho um grupo informado pelo valor justiça e o outro informado pelo valor segurança jurídica. Os principais, os mais famosos princípios informados pelo valor justiça são isonomia, capacidade tributária ou capacidade contributiva, imunidade recíproca, vedação de isenções heterônomas. E no outro nós temos a legalidade, irretroatividade e anterioridade. E como já te adiantei, vamos começar aqui, ó. Vamos fechar primeiro esse grupo aqui. E logo o primeiro princípio a ser estudado será o da legalidade tributária. E aí é muito importante que nós façamos aqui de cara já uma diferença entre a legalidade prevista lá no artigo 150 da Constituição, inciso 1, e a do artigo 5º, inciso 2. Por quê? Põe para a gente ver. Diz a Constituição o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, DF e municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. E lá no artigo 5º, inciso 2, ele fala o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui nós temos a legalidade tributária, ao passo que aqui nós temos a chamada legalidade genérica. Bom, falando assim já fica meio claro que uma coisa não é sinônimo da outra. Agora, qual é a diferença entre essa legalidade aqui tributária e essa aqui genérica? A legalidade tributária diz que somente por lei em sentido estrito, por lei formal, estou falando daquelas espécies normativas primárias, lá roladas na Constituição. Quando aqui fala lei, no artigo 150, inciso 1, a Constituição se refere à lei formal, ou seja, lei ordinária, lei complementar, medida provisória que possui força normativa de lei ordinária. Essa legalidade tributária, então, prevista no artigo 151, não é igual à legalidade arrolada no artigo 5º, inciso 2. Lá, no artigo 5º, inciso 2, dá uma olhadinha, quando fala que lei de forma genérica, se refere também, por exemplo, a decreto, a um ato da administração pública consubstanciado através de uma portaria, de uma instrução normativa. Então, esse conjunto aqui de lei previsto no artigo 5º, inciso 2, é muito mais amplo
daquele previsto no artigo 150, inciso 1. Lei em direito tributário, e isso nós vamos repetir várias vezes porque o CTN adota essa diferença. Quando em direito tributário falamos lei, estamos a nos referir à lei em sentido estrito. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória. Tá ok? Então não confunda os dois princípios de legalidade que nós temos aqui no nosso ordenamento. O genérico está no artigo 5º, inciso 2. O afeto ao direito tributário está no artigo 150, inciso 1. E é bem mais restrito que o genérico. Só se fala de lei em sentido formal. Bacana? Tranquilo? Beleza, então. Então eu estou falando da lei em direito tributário, ou seja, lei formal. E aí é legal a gente, antes de começar a estudar todos os links do princípio da legalidade, fazer um pequeno histórico dele. É muito comum nos livros de direito tributário você ler o seguinte: o princípio da legalidade em direito tributário, que diz que não poderá haver cobrança de tributo novo ou majorar tributo existente sem lei em sentido estrito, remonta lá a Magna Carta de 1215. É verdade, boa parte dos livros vai te passar essa informação. Então, de uma forma geral, ampla, assim, e não vai ter equivocado colocar isso numa prova, põe aí. A origem do princípio da legalidade, então, nós vemos aqui, boa parte da doutrina costuma apontar a Magna Carta, que dizia lá, no taxation without representation. O que é isso? Não poderia o rei João Sem Terra cobrar novos tributos para custear a guerra com a França sem que os lordes concordassem com isso. Então a ideia é a seguinte, e aqui já está o princípio da autoimposição incutido nessa ideia. Como assim? Eu que vou pagar com tributo, antes de ser obrigado a pagá-lo, deverei concordar, anuir com esta imposição. Primeiro me pergunta se você pode cobrar um novo tributo, se você pode majorar um tributo existente. Se eu concordar, aí você está liberado. E a ideia da autoimposição persiste no dia de hoje. Não adianta gritar aí e falar, mas eu não concordo em majorar o imposto de renda, o IPVA e por aí vai. Eu não concordei com essa lei. Tudo bem, querido, mas dentro de uma lógica, de uma democracia representativa, aquele que te representa, lá o parlamentar no Congresso Nacional, concordou. Por isso que tem a lei. O teu representante concorda e após a sua anuência, aí sim será editada a lei. Por isso que existe então o princípio da legalidade. E daí a doutrina identificar o seu nascedouro, a sua origem, com a Magna Carta, que a lógica da autoimposição é a mesma. O contribuinte expressando a sua anuência antes do início da tributação. Tá ok? Apenas de curiosidade, a doutrina mais apurada por todos, vou citar aqui Luiz Eduardo Schaueri, aponta que existem outros documentos históricos que demonstrariam já a existência embrionária do princípio da legalidade muito antes da Magna Carta. O Edito de Paris aqui é um exemplo, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão da exaxo inaudita e por aí vai. Apenas fica então essa informação para você e que em provas não tem problema nenhum de você ler a informação dita pelo teu examinador de que o princípio da legalidade tributária remontaria lá à Magna Carta de 1215. Tranquilo com relação a isso. Mas entenderam a lógica, e aí sim é importante, da autoimposição? Isso é importante, tá? E aí, quem quiser aprofundar de uma forma gostosa, legal, bacana, essa história da autoimposição, da legalidade tributária e da Magna Carta, põe aí. Recomendo muito assistir o Robin Hood aqui, nessa versão aqui,
muito bacana, conta de forma bem lúdica toda essa discussão da Magna Carta, do Rei João Sem Terra. Você vai ver o filme, vai se divertir, vai entender, pô, é verdade. Marcelo falou esse negócio lá dos lords tendo que ser consultados antes, né, pelo rei, para aí sim depois ter cobrança. Você vai entender de onde nasceu isso. Assista o filme, é bem bacana. É uma forma legal de você estudar, aprender, sem, né, tá aí tendo que estudar uma coisa sacal, chata, enfim. Vamos lá. E por que é importante você compreender a autoimposição dentro do contexto da legalidade tributária? Por conta de uma pergunta que nasceu na doutrina, claro, os contribuintes insatisfeitos, e que depois foi respondida pelo Supremo. A dúvida era a seguinte: bom, o princípio da legalidade, ele segue a lógica da autoimposição. Por que você pede lei? Claro, de um lado, para ter uma segurança jurídica maior. É mais difícil você alterar uma lei do que alterar um decreto, uma portaria. Então dá uma segurança jurídica maior. Mas além da segurança jurídica, nós temos também a questão da autoimposição, que é o contribuinte, através do seu representante democrático, concordando com aquela exação tributária. E aí foi questionado o seguinte: poderia então, dentro dessa lógica, medida provisória instituir ou alterar tributo? Porque medida provisória, por mais que possua força de lei ordinária, ela é editada pelo chefe do Poder Executivo. E aí você pensa, poxa, por mais que o chefe do Poder Executivo tenha sido eleito, há uma representatividade, uma legitimidade democrática, melhor dizendo? Ele não representa o povo em si. Não é ele o representante do povo, e sim, no nosso caso aqui, a Câmara dos Deputados. Então nós teríamos uma lei que nasceu lá numa medida provisória, criando um imposto novo, sem ter respeitado o princípio da autoimposição, que está dentro da lógica da legalidade tributária. Me fiz compreender bem? O negócio não começou lá em 1215, né? Todo mundo revoltado. Pô, antes de cobrar tributo, me pergunta aqui, contribuinte, dentro da nossa democracia, nós não somos representados lá no Congresso Nacional? Então que história é essa de você, presidente, sozinho, querer, por medida provisória, criar tributo? Então os contribuintes levaram essa tese no Supremo. E eles perderam. Põe aí. Vem o Supremo já em 96 falando isso. Legitimidade é o primeiro exame da instituição de tributos por medida provisória com força de lei. E ainda, e aí continua aqui, esse ponto aqui não interessa tanto. O que interessa está aqui. Como MP tem força de lei, e vamos ser bem claros, lei ordinária, não tem problema nenhum, segundo o Supremo, de ser o tributo, então, manejado por ela. Claro que os contribuintes não gostaram nem um pouco disso, e a doutrina minoritária até hoje reclama desse entendimento do Supremo, por conta da violação ao subprincípio da autoimposição. Por todos, eu posso citar o professor Roque Antônio Carrasa, que até hoje não gosta desse princípio, desse entendimento de medida provisória manejando o tributo. Agora, sendo bem pragmático, para a sua prova, tu não tem que ter dúvida nenhuma. MP pode? Claro que pode. Claro que pode. E isso está expresso hoje em dia no texto constitucional. Põe aí. O artigo 62, parágrafo 2º diz, eu que abreviei, MP, medida provisória, que implique instituição ou majoração de impostos. Olha aqui, gente. Sublinha aqui impostos. E pula esse aposto.
vai entender daqui a pouquinho. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editada. Então a lógica é essa aqui. Eu tô em 2000. Tenho aqui uma medida provisória editada em julho de 2000. Quando que essa MP que majorou, exemplo, o imposto de renda? Quando que essa MP surtirá efeito? Simples. Ela somente vai surtir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2001, se ela for convertida em lei ainda no ano em que foi editada. Então, ela é editada no ano 2000. Se ela for convertida em lei ainda nesse ano, essa MP que majorou o imposto de renda produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. É isso que diz a regra geral prevista no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. A regra geral é essa. E esse requisito, de novo, somente se aplica quando a MP majorar impostos. Perceba lá no texto constitucional. Eu estou falando de impostos. Ah, mas ela instituiu ou majorou uma taxa ou uma contribuição de melhoria. Vai respeitar isso aqui? Segundo a doutrina majoritária, não. Você não vai precisar respeitar esse requisito aqui de só produzir efeitos do exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei no que foi editada, se estivermos manejando uma taxa, uma contribuição de melhoria, uma contribuição especial e por aí vai. Esse requisito se aplica apenas aos impostos, segundo a doutrina majoritária. De novo, posso até citar novamente aqui, meu Deus, quanto pleonasmo, né? O professor Roque Antônio Carrasa, ele olha isso aqui, imposto, e entende que, na verdade, quis dizer a Constituição como tributo. Só que esse entendimento você está proibido de aplicar em provas objetivas. Não faz o menor sentido. Prova objetiva, você vai aplicar o texto da Constituição, de modo que esse requisito é aplicável apenas aos impostos. Tá bom? Ah, então, Marcelo, se a MP, como regra geral, manejar qualquer imposto, respeitando esse requisito, está valendo. Calma, cuidado. Cuidado com duas coisas. MP pode versar sobre tributo como um todo? Pode. Cuidado com duas coisas. Esse tributo, se estiver sob reserva de lei complementar, aí você não pode manejar via medida provisória. Por quê? Medida provisória possui força de lei ordinária. Isso, inclusive, está expresso na Constituição. Artigo 1º, inciso 3. Olha só. É vedada a edição de MP sobre matérias, inciso 3, reservada à lei complementar. Então, você não pode instituir o empréstimo compulsório, a União resolver instituir o imposto sobre grandes fortunas, porque tais tributos estão sob reserva de lei complementar. Tá ok? Ah, mas Marcelo não está sob reserva de lei complementar. Posso então manejar esse tributo por MP? Sim. Agora, cuidado, se for imposto, como regra geral, você só vai produzir efeitos se converter essa MP em lei no ano em que foi editada. E só produz efeitos no exercício financeiro seguinte. Tem exceção?
Tem algum imposto que, se for instituído, majorado por MP, produzirá efeitos imediatamente? Sim. É esse aposto que nós pulamos aqui. Olha só. II, IE, IOF e Imposto Extraordinário de Guerra. Esses aqui, II, vamos lá, ó, II, IE, IOF e o Imposto Extraordinário de Guerra, esses 4 aqui, se instituídos ou majorados por MP, irão produzir efeitos imediatamente, tá ok? Perceba que eles não vão respeitar esse requisito de primeiro converter em lei no ano que foi editada para produzir efeitos somente no exercício financeiro seguinte. Marcelo, tu pulou um. Eu sei que eu pulei um. Põe na tela. Esse garotão aqui, que eu pulei, o IPI, tem que ter muito cuidado com ele, porque isso é uma pegadinha maravilhosa para provas. O IPI, olha para mim, o IPI, se instituído ou majorado, vou até atualizar o exemplo, ele já foi instituído. Então, se ele for majorado por medida provisória, ele não vai precisar esperar o exercício financeiro seguinte, somente se a MP tiver sido convertido em lei no ano que foi editada. Perceba aqui que o IPI, deveras, ele excepciona esse requisito aqui. Agora, é errado falar que o IPI, se majorado por MP, produzirá efeitos imediatos. Por quê? Porque, diferentemente daqueles quatro outros que nós vimos aqui, o IPI não excepciona as duas anterioridades. Você já tem que ler isso aqui fazendo um link com as anterioridades nonagesimal e do exercício financeiro. Só é correto dizer que o II, o IE, o IOF e o Imposto Extraordinário de Guerra, se majorados por MP, produzem efeitos imediatos, porque eles excepcionam esse requisito típico da medida provisória e também excepcionam as duas anterioridades. E o IPI, Marcelo, ele excepciona alguma anterioridade? Sim. Ele até excepciona a anterioridade do exercício financeiro, mas ele deve respeito à nonagesimal. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma medida provisória majorando I, IE, IOF e Imposto Extraordinário de Guerra, essa medida provisória aqui terá efeitos imediatos. Agora, de atos. Agora, se eu estou falando do IPI, SMP, como deve respeito à anterioridade prevista lá no artigo 150.3c, que é a nonagesimal, ela vai produzir efeitos 90 dias da data da sua publicação. Tá ok? Por que isso? Pela última vez, então, falando, porque esses 4 aqui primeiro excepcionam tanto aquele requisito do 62, parágrafo 2º, que acabamos de estudar, que é primeiro ser convertida em lei no ano que foi editada para só produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, como também excepcionam as duas anterioridades do 150.3b e c, a do exercício financeiro e a nonagesimal. Ao passo que o IPI
excepciona apenas o requisito do 62, parágrafo 2º e a anterioridade do exercício financeiro. Mas ele deve respeito à 90ª. Tá ok? Cuidado então com isso, que você já percebeu, é uma excelente pegadinha, tá? Cuidado com o IPI. Bacana, meus amigos? Próximo vídeo, nós vamos continuar a estudar o tema da legalidade. Tem muita coisa ainda para ver. Daqui a pouquinho a gente se vê.